A sociedade está muito paranoica no sentido de que você é forte, você é boa se você largar todo mundo em casa ou dentro da creche e você ir lá e ir pra garra trabalhar, não sei o quê, força guerreira. Mas, sinceramente, eu acho que a gente tem que ir onde nosso coração tá, tendo noção da nossa realidade. Oi, eu sou Gisela Sabac. Fala galera, aqui é o Rodrigo Lobo. Olá, aqui é a Ida dos Santos. Olá, aqui é Abraão Azevedo. Olá, aqui é a Tamara Klink. Oi, aqui é o Marcelo Zimmer. Olá, aqui é a Catarina Ganzelli. Oi, eu sou a Raquel Castanharo e esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtora Pulsante no Instagram. Bom, é a semana, nós estamos no mês de maio, né, desde a semana passada, para quem estiver ouvindo esse episódio aqui agora, quando ele estiver sendo lançado, ou nos dias seguintes. Lembrando que todo episódio novo vai ao ar às quintas-feiras, e alguns especiais, que eu já soltei aí aproximadamente 20 ou 20, eles vão ao ar em outras datas, e já vou dar um spoiler aqui, né, tô preparando aí um especial que eu aguardo soltar no comecinho do mês de junho, então se liga, então assina o Endorfina Podcast agora mesmo no seu agregador de podcasts, basta clicar no mais, ou no assine, ou no siga, e aí automaticamente quando sair um episódio novo, toda quinta-feira e eventualmente outras datas quando são especiais, você já vai ter ele ali automaticamente no seu smartphone para ouvir a hora que você quiser. Mas entramos no mês de maio e claro, né, no dia 14 de maio, que é um domingo, de 2023, é o Dia das Mães. E aí, por conta disso, eu escolhi aí uma convidada com uma história fantástica, com uma visão, com uma experiência prática e ainda, né, vivendo isso, porque ela é muito nova, a Luísa Cravo, com relação à maternidade, carreira, ser atleta profissional, fazer escolhas. Então, o motivo do meu episódio, o motivo de ter chamado a Luísa numa conversa que a gente gravou ainda em março, foi exatamente para que a gente pudesse ouvir e aprender. Claro, a gente sempre aprende quando ouve outras pessoas falarem e darem aí as suas vivências, as suas experiências, os seus relatos sobre as suas vidas e as suas escolhas. Então eu acho que é um episódio que com certeza vai falar bastante, principalmente para as mulheres que são mães, que querem ser mães, para os maridos que querem ser pais, né? E é um projeto sempre, obviamente, que envolve uma potencial mãe, ou para quem já é pai e está vivendo aí também dilemas e tal. Então é um episódio que eu acho que vai trazer bastante insights para que você possa refletir. Eu já refleti bastante, né? Já que eu gravei com ela já faz algumas semanas, e eu tenho certeza que agora, então, vai ser um episódio que vai te trazer aí bastante também inspiração. E a gente vai falar, claro, de maternidade, vai falar de amamentação, vai falar de foco, determinação, a gente fala um pouco de casamento, de depressão, e tudo isso relacionado também com a vida pessoal da Luísa, que é uma atleta profissional, uma triatleta de primeira grandeza. Ela vai falar do começo da infância dela, como sempre aqui no Endorfina, vai contar um pouco aí de como é que foi, quais são as origens dela, a base, né, que fez com que ela escolhesse, então, ingressar para o meio do esporte. E aí a gente vai falar de adoção de cachorros, a gente vai falar de treinos zumbi, e uma participação muito legal do episódio, que aliás foi gravado no dia do aniversário da Jennifer Arnold. Eu ia falar Jennifer Aniston, da Jennifer Arnold, que é a nossa super triatleta profissional, e são super amigas, a Luísa e a Jennifer. E aí, quando eu soube disso, eu convidei a Jennifer, que gentilmente aceitou e fez uma participação especialíssima ao longo do episódio. Então, muito obrigado, Jennifer, pela sua participação. A gente vai falar também de planos para o futuro, do gosto dela em bater recordes. Ela agora que está só correndo, vai voltar a advogar, ela que é advogada.
uma mulher movida pelo coração, movida pela paixão e, obviamente, né, com uma base bem legal aí com o filho e o marido. Então, foi uma conversa muito legal. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. E não se esqueçam, endorfinabr.com, aliás, novidades aí também em comemoração ao 6º aniversário do Endorfina. Estou preparando aqui algumas novidades. Inclusive, se você é apoiador do Endorfina, prepare-se, porque você vai receber aí um convite que eu acho que vai lhe agradar. Então, lá no meu site, endorfinabr.com, aliás, se você quiser se tornar um apoiador, entra lá agora, clica lá no botão de apoia-se e se informe. Qualquer contribuição mensal, para mim, já vale muito. E a partir de R$20 por mês ou R$5 por episódio, né? Se você for contar aí quanto que eu vou estar contribuindo por episódio aí do Endorfina, sai R$5 por episódio. E, na minha modesta opinião, é muito pouco. Se você tem condições, é claro. Então, se você tem condições e acha que vale a pena, eu aceito e vai ser muito bem-vinda a sua contribuição. Mas voltando ao endorfinabr.com, é onde você consegue ouvir os episódios, onde você vai encontrar links para todas as redes sociais de cada um dos convidados que passaram por aqui. Você vai encontrar links para assuntos, matérias, outros episódios, outros podcasts de outras pessoas. Enfim, lá você também encontra informações sobre Endorfina ao vivo, sobre como assinar a newsletter semanal. Aliás, eu recomendo. O que mais? Dá para você ouvir os episódios e por aí vai. Então, endorfinabr.com. Tem link para o meu canal no YouTube, onde você também pode assistir essa conversa. Tem link para o meu perfil no Instagram, que, aliás, também sempre, como eu digo, recomendo seguir. E lá é uma maneira legal de você interagir comigo. Eu respondo 99% respondo 100%. Muitas vezes eu perco as repostagens e tal. Peço desculpas, mas às vezes dá problema aqui de agenda. Então, endorfinabr.com é o local onde você consegue se informar a respeito desse pequeno universo que vai completar agora 6 anos do Endorfina. Então, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que está chegando aqui agora, pela Luísa, que não conhecia o Endorfina. Obrigado a você que já chegou aqui na semana passada pelo episódio 300 da Fernanda Maciel, que, aliás, fez um sucesso danado, onde ela falou em detalhes sobre o acidente que ela sofreu faz 2 anos agora, né? Foi 2021. E enfim, se você é novato aqui, seja muito bem-vindo. E se você já é um ouvinte costumeiro, vamos lá, porque afinal de contas eu sei que você gosta de uma boa história. Vamos lá. Sua infância passou distante dos esportes. Ela aprendeu a nadar apenas para a sobrevivência, caso um dia fosse preciso. Os 45 minutos semanais de educação física na escola eram sofridos. Boa de garfo, ela foi chamada de gordinha muitas vezes, até que ainda na pré-adolescência se assustou ao ver algumas fotos suas segurando o irmão recém-nascido no colo. Decidiu entrar em forma usando uns antigos aparelhos de ginástica da sua mãe. 1 ano depois e 10 quilos mais leve, uma amiga apresentou a corrida. Era uma atividade mais divertida, mais dinâmica e queimava as calorias que ela tanto queria. Passou a correr nas famosas areias da praia de Icaraí, dia sim, dia não. Adorava terminar os treinos com uma água de coco geladinha e sentindo-se bem leve e magra, o que ainda era fundamental para ela. O que ela não previa era que aquela sensação a transformaria para sempre. Desde então, sua vida tomou um rumo que jamais havia imaginado. A corrida passou a ser orientada e ela começou a curtir a progressão do seu desempenho. Procurou ajuda, deixou para trás os transtornos alimentares que acabou desenvolvendo e pouco tempo depois foi apresentada ao triatlon, onde conheceu o garoto que viria a se tornar o seu marido. Ele lhe contou tudo sobre a história dos ícones niteroienses que fizeram história na modalidade e ela, por sua vez, havia encontrado uma maneira de passar mais tempo em companhia do namorado. O gosto pela performance foi aumentando, até que durante um período de greve na faculdade de Direito, com o tempo sobrando, ela decidiu se dedicar ainda mais ao triatlon, acompanhando a rotina do namorado. Passou a gostar cada vez mais da modalidade e foi evoluindo aos poucos, até que um dia, com 20 anos, seu treinador e ídolo, Marcos Ornelas, a disse que era talentosa e que teria a chance de brilhar no esporte. Graças a ele que ela se inscreveu no processo seletivo para se tornar atleta da aeronáutica e, meio sem acreditar, conquistou uma vaga, passando então a competir profissionalmente como triatleta em paralelo aos estudos e estágios. Foi então de filha rebelde que escolheu sair da caixinha e arriscar a vida de atleta profissional ao orgulho da família. Foi bicampeã brasileira sub-23, venceu a final da Copa Brasil em 2014, é octacampeã estadual, vencedora do 70.3 de Coquimbo em 2017 no Chile e bicampeã do triatlon curto e do long distance de Pirassununga.
Em 2019, ela começou a apresentar sintomas de depressão e mesmo assim estava decidida a participar de um Ironman em 2020. Veio a pandemia e mudou seus planos. Longe das competições e livre da depressão, ela passou a colocar em perspectiva a sua relação com o esporte e decidiu engravidar. A maternidade a fez mudar totalmente o foco e novamente repensar sua relação com o esporte. Enquanto se ajustava à nova rotina, decidiu fazer o que era viável e passou então a dedicar-se somente às corridas. No ano passado, em 2022, ela venceu as meias maratonas das Cataratas de Foz do Iguaçu, a Rio City e a de Niterói. Ela é uma apaixonada por esporte e pelas coisas que o envolvem. Uma mulher que deseja contagiar as pessoas com esse amor, para quem o treino é muito mais do que uma profissão, é terapia, prazer e liberdade. Conosco aqui hoje a triatleta que um dia foi obcecada pela performance, advogada mãe do João, a niteroiense magérrima Luísa Cravo de Azevedo. Seja muito bem-vinda, Luísa. Não tem como não rir com magérrima. Não é assim que as mulheres, quando querem se elogiar, falam: nossa, Luísa, você tá magérrima, né? Na porta, é que você não foi ainda pra porta da escola, mas é assim na academia, é assim na porta da escola. Pelo menos é assim que eu percebo, não é? Não, é assim, mas é porque nós mulheres temos, muitas de nós, né, temos um pequeno probleminha com isso, mas assim, eu ri muito porque também meu marido vive me zoando muito com isso. Ele fala que eu posso estar reclamando que eu não sei o que lá, que ele fala assim: nossa, mas você tá magra, hein? Aí eu abro um sorriso. Ô, Luísa. Mas é uma coisa muito boba, né? Mas eu rio mesmo, mas tem que me tratar na terapia. A minha experiência de vida e a minha relação com as mulheres, né? E felizmente eu tenho 3 mulheres muito importantes na minha vida, 2 filhas e uma esposa. Mas ao longo dos meus 50 e poucos anos eu fui aprendendo isso, né? Que, por observação, né? Que eu vejo que quando as mulheres se encontram, né? Se elas falam umas para as outras: nossa, você tá magérrima, fulana. Nossa, todas ficam felizes, né? E ficam uma troca de agrados. É uma coisa que eu acho que tem que mudar, mas assim... Bem, obrigada. Bom, prazer te receber aqui. Que legal, cara. Estou super animado com a nossa conversa. Principalmente, eu fiz uma pesquisa, como eu sempre faço, né? Fui até o seu primeiro post no Instagram, em 2013. Aliás, um Instagram bem legal, assim, diga-se de passagem, mas aliás, onde você está sempre muito magra no bom sentido, você está com um corpo de atleta campeã, né? Eu não podia imaginar, pela sua história, que você um dia foi gordinha, né? Uma menina gordinha que vivia sedentária, né? Eu vi no teu blog, no Strava, tomando Coca-Cola de balde e comendo Big Mac e vendo novela. Né? Que bom que você conseguiu mudar isso, né? E a gente vai falar disso, e eu quero sim abordar esse assunto em meio a essa mudança que você vem passando, graças ao João, felizmente, né? Porque a maternidade é uma oportunidade, eu entendo, né? Como uma oportunidade maravilhosa na vida de qualquer casal, mas principalmente das mulheres que se tornam mães, né? E eu quero falar disso, por quê? No episódio que você gravou aí há um pouco mais de um ano no Mundo Tri com o Gabriel, você já estava um pouco diferente, né? Por conta do João, que na época aí tinha um ano, por volta de um ano. Desculpa, isso mesmo, E agora você já mudou completamente o João aí com 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 9 meses isso. Hoje. Então, eu acho que são temas importantes, ainda mais que março agora foi o mês da mulher, e eu sendo pai de 2 meninas e estando ligado aí também nessas condições ou nessa situação que a gente vive numa sociedade que é machista e que cobra muito das mulheres, né? Eu acho que é legal a gente levantar essa bola, porque o seu exemplo pode ser exemplo para muitas outras mulheres, embora seja a sua perspectiva, né, a sua cabeça, a sua maneira de encarar, mas já falei disso aqui, por exemplo, com a Bia Neres, já falei sobre isso aqui com, sei lá, a Ana Augusta, que é uma triatleta amadora. Eu adorei o podcast dela. Só para lembrar de algumas. E é uma situação, a hora que a mulher se torna mãe,
que pode ter esse lado, como o da Bia, que resolveu, cara, legal, deixa a Bela lá, eu vou ser uma super mãe para ela, o melhor mãe que eu posso ser, mas eu quero ser uma triatleta profissional, quero continuar a minha carreira, né? E eu acho que não tem certo, não tem errado, o que eu acho é que a mulher é quem tem que decidir o que quer. E a sua decisão... É isso, é você ser livre para decidir estar onde você quiser, inclusive dentro de casa, no lar, cuidando do filho, do marido, do cachorro, Exato. sabe, do que você quiser. E Exato. é isso, assim, eu vejo muito que a sociedade está muito paranoica no sentido de que você é forte, você é boa se você largar todo mundo em casa ou dentro da creche e você ir lá e ir pra garra trabalhar, não sei o quê, força guerreira. Mas, sinceramente, eu acho que a gente tem que ir onde nosso coração tá, Exato. tendo noção da nossa realidade. Eu considero que é um baita privilégio, porque meu marido consegue sustentar nós todos em casa como família. Mas que pra mim faz muito sentido estar aqui desde que o João nasceu, cuidando dele, levando ele pra pracinha, ensinando ele as coisas, vendo os primeiros passos, as primeiras brincadeiras, as primeiras palavras. Pra mim faz muito sentido. Sabe, ano passado no podcast do Mundo Tri, ainda não fazia esse sentido todo. Eu achava que ia ter um determinado momento que eu ia desejar deixar ele em algum lugar e sair pra treinar. Mas assim, eu mudei. Cada dia é um dia diferente, cada dia a gente vai mudando um pouco, a gente vai construindo uma nova pessoa dentro da gente. E não fez mais sentido pra mim. Eu me peguei desejando muito estar ali, presente, com presença, sabe? Não quer dizer que quem não pode ter presença não consegue ter um tempo de qualidade com o filho, não tem nada a ver. Mas, assim como outras mulheres, meu desejo era estar dentro de casa, no meu lar, e treinando menos, sabe? Eu tenho uma hora para treinar, que é o que a gente consegue, que é quando eu tenho ajuda, o pai fica com o filho, para ir treinar, tudo bem, então é isso aí, eu vou lá, vou fazer minha 1 hora de corrida bem feita, vou voltar para casa e vou levar meu filho pra pracinha, vou brincar no escorrega, vou correr atrás dele, vou fazer o que for, assim, eu não me arrependo nem um pouco. É um pouco enlouquecedor, sabe? Tanto que ele tá crescendo e eu comecei realmente a ter vontade de exercer uma profissão. Não necessariamente o triatlo, porque eu amadureci muitas ideias na minha cabeça desde então. Mas, até aqui, o que fez meu coração vibrar, assim como era o triatlo antes, era estar aqui presente com ele, disponível. E isso que você falou agora no final, eu acho que é o mais importante. Fez o seu coração vibrar. E pode ser pode ser qualquer coisa. Pode ser uma profissão, pode ser um esporte, pode ser, enfim, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu gosto. Então, acho que isso é o mais importante, talvez, eu quero voltar nesse assunto, claro, mas acho que talvez isso seja o mais importante dessa mensagem que eu gostaria de conversar com você, e imagino que você vai passar isso, que cada mulher, e a gente pode estender isso ao casal também, porque são decisões que têm que ser tomadas em casal, em família. Uhum. Siga o que quer, o que ache que naquele momento seja o que vai fazer sentido, porque também vai mudando. Você mudou de 1 ano para cá, e daqui a pouco, talvez daqui a 2 anos, se a gente for gravar de novo, você vai falar, cara, agora eu vou ser campeã do Ironman. Né? Se eu tiver outro filho, é capaz de eu querer... Exato. Sabe, não tem regra. É o que faz sentido. No final das contas, o que importa na vida é como a gente se sente a respeito. Exatamente. Então, tipo, Exatamente. Mas antes da gente entrar nessa pauta, que é muito bacana, eu queria fazer aqui uma breve pausa para a gente falar de um assunto que não tem nada a ver, mas me chamou a atenção no seu Instagram, porque de alguma maneira eu também acabei me tornando um fã e até um pouco viciado daquela série Revenge, que passou há muitos anos. Falemos de Amanda Clark. O que te chamou a atenção na Amanda Clark? Eu tinha que rever essa série, na verdade, porque hoje em dia, sei lá, mas não dá mais tempo, mas eu gostava dela, né? Eu postei isso, inclusive, nossa. Mas, não sei, eu achava as vinganças dela super mirabolantes e bem elaboradas, e aí eu tenho uma amiga, que assim, minha melhor amiga até hoje,
que a gente se ligava e falava, nossa, você viu o que ela fez, eu não acredito, a vitória, sabe? E era muito legal. Mas faz tempo já, nem parece a mesma pessoa, foi isso, nem parece a mesma pessoa que tinha essa disponibilidade de ficar vendo Netflix. Mas olha, foi uma série, né, e deve estar ainda, né, eu lembro que passou na televisão faz algum tempo, porque chamava Vingança. 3 temporadas, E chama Vingança, né, Revenge em português é Vingança, e só para resumir aqui para quem não tá ligado, né, é a história dessa mulher, Amanda Clarke, que a gente vai descobrindo quem ela é, mas ela tem um passado que ninguém sabe o que é, e a gente vai, o americano faz muito bem isso, a gente vai descobrindo, e ela é riquíssima, né, herdou uma grana gigante, e ela passa a série inteira fazendo vinganças, planos de vingança vinganças bem cruéis, mas a gente acaba gostando dela, né, cara? Eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa que fisgou as pessoas, porque acaba mexendo com um lado nosso que, assim, vingança não é uma palavra muito legal, né? Não é. Mas, assim, quem é que não sente vontade de revidar, né? Seja uma atitude, mexe com, talvez, eu acho, com algum instinto nosso de revidar o que nos foi feito e o que a gente não gostou, né? Mas fez sucesso na época. Claro que nós não somos praticantes de vingança, né? Eu não sou. O entretenimento é outra coisa. Esse é mais um episódio oferecido pela Pink Chicks. O mês das mães chegou e para quem tem mães que praticam esporte, quero compartilhar uma dica de presente bem legal. A Pink Chicks é uma marca de dermocosméticos especializados para praticantes de esportes, mas isso você já sabe. Chegou então agora o momento de retribuir todo o cuidado e carinho que você recebeu da sua mãe. Nesse mês das mães, proteja quem sempre te protegeu e torne essa data mais do que uma celebração, uma memória e um gesto de amor que ela guardará para sempre. A Pink Chicks tem produtos de alta performance, com ativos de excelente qualidade que possuem alta resistência à água, ao suor e não escorrem nos olhos. É a cara da sua mãe. Possui uma linha completa de maquiagem e proteção solar com longa resistência, que pode ser utilizada tanto para o esporte quanto para o dia a dia. Além disso, a Pink Chicks possui uma linha de proteção solar para bebês e crianças, que é indicada a partir dos 6 mesinhos de idade. Siga @PinkChicksBrasil no Instagram e confira dicas e novidades. E para quem deseja presentear sua mãe com os produtos, a Pink Chicks montou vários kits que estão disponíveis no site por tempo limitado. Então corre lá agora, pinkchicks.com.br/endorfina, não esquece do /endorfina, e utilize o cupom ENDORFINAPINK, tudo junto, maiúsculo, e ganhe um belo de um desconto. Bom, vamos voltar então para a pauta, eu acho que inclusive Luísa. A série acabou porque começou a ficar pesada demais, né? Começaram a matar todos os personagens da série. Não, acho que terminou assim. Não, lembra? Eu não vou falar para quem não assistiu, mas a última cena, eu lembro muito bem, foi uma cena esdrúxula, que os dois protagonistas se matam, né? Um mata o outro ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Você não tem tido tempo, né, de assistir nenhuma série, coitada. Essa fase inicial é dureza, né? É bravo. Eu assisti This Is Us, né, que é o máximo, então eu dava meu jeito de ver quando saía o episódio. E se tivesse passando ainda, eu ia ter dado meu jeito de ver também. Mas, fora isso, não muito tempo. Ô, Luísa, e como é que foi essa tua infância com, né, vocês eram em 6, né, são em 6, você e mais 5 irmãos. Era uma bagunça enorme, teu pai ou tua mãe eram muito disciplinadores, a tua mãe tirou tempo para criar vocês também, fez essa opção. Como é que foi a tua infância? Bem, meus pais, eles se separaram cedo, então, quando eu tinha 4 anos, então acabou que deu uma dividida, né? Então a minha vivência, desde que eu me lembro, eu já tinha um quarto na casa da minha mãe, um quarto na casa do meu pai, mas meus irmãos mais velhos já tinham, tipo, uns moravam com minha mãe, outros moravam com meu pai, então não era uma bagunça tão grande. Você não passou esse tempo de, tipo, uma creche em casa? Não. Mas meu pai conta histórias de que ele ia com 4 filhos pequenos pra pracinha
Daqui a pouco eu olhava pra a outra não tava lá. Cara, eu fico imaginando que desespero, porque com um dá trabalho, sabe? Você não pode piscar. Como é que tu leva 4 pra uma pracinha, assim, sabe? Não tem condição. E aí... Mas era todo mundo apertado dentro do carro, a gente não tinha uma van não, era um carro, um Gol, e a gente ia um em cima do outro viajar, e é isso aí, assim. E é o que eu aprendi, assim, como mãe também. A gente é a mãe que a gente pode ser. Minha mãe, ela não parou pra ficar com a gente. Eu acho que ela teria enlouquecido também se ela tivesse parado pra ficar com todos os filhos em casa. Ela trabalhou desde sempre, assim, né? Antes a licença maternidade era até de 3, 4 meses, assim, era coisa... Ainda é, né? De 4, mas hoje em dia a maioria adota 6. E ela ficava isso. E depois botava na creche... Mas ela é um ótimo exemplo pra mim, no sentido de... Ela sempre se fez presente do jeito dela, sabe? Ela sempre amamentou, até os 2 anos, pelo menos. Ela dá uma baita força em relação a isso. E, inclusive, ela é uma avó e mãe maravilhosa. A gente sai de casa, a gente vê, né? A gente muda a relação com nossos pais. Ela é incrível, sério. Não sei. Como é que mudou? Fala um pouco pra mim disso, porque é muito legal, né? Como essa mudança bate a hora que você se torna pai ou mãe. A gente sai de casa e já muda. Depois que a gente vira mãe e pai, a gente começa a olhar para os nossos pais, não como a gente via antes, tipo, o herói, o inatingível, sabe? Tipo, o adulto. A gente vê eles quase que como iguais, como humanos com defeitos, que erram, e que tomaram as decisões deles, que muitas vezes a gente via como errada, a gente demonizava quase, né, as atitudes dos nossos pais, mas a gente vê que, cara, eles tomaram as decisões porque eles tiveram que tomar. Sabe, hoje em dia eu olho pra minha mãe, cara, ela é uma mulher de 6 filhos. Com 32 anos ela tinha 4. Nossa. Sabe, tipo, como é que eu vou exigir mais dela, sabe? É complicado, assim. E... é isso, hoje em dia eu sei dos defeitos da minha mãe, eu sei, se eu fosse fazer coisas, eu faria de forma diferente da dela, mas eu vejo ela maravilhosa, humana, presente, e é isso, assim, meu pai também, idem, assim, sabe, é o jeito dele, o jeito difícil dele, o jeito que ele se transformou para conseguir lidar com tudo da vida dele. É isso. E foi a primeira vez que o seu pai teve 6 filhos na vida dele, a primeira vez que sua mãe teve 6 filhos. Quer dizer, a gente também não pode julgar. É fácil, né, olhar para trás e falar, pô, mãe, mas na hora, e você tá tendo isso, embora faz pouco tempo, mas é isso. E eu, que já sou pai de uma mulher de 23 anos, já descobri isso. A gente toma as decisões na hora que a gente tem que tomar, com as ferramentas, com o conhecimento que a gente tem naquele momento, né? E aí passa 1, 2, 3, 5 anos, a hora que a gente vai olhar para trás, fala, cara, talvez eu não devesse ter tomado aquela decisão, mas aí o se não existe, e a gente 5 anos depois... Exato. Mas é uma reflexão que eu mesmo já fiz e várias outras pessoas com as quais eu conversei, algumas inclusive aqui no Endorfina, fizeram, e é muito legal, né? Como muda realmente a nossa relação a partir do momento, principalmente quando a gente se torna pais ou mães, a gente passa a ver mesmo os nossos pais como seres humanos suscetíveis aos erros e acaba sendo um pouco mais complacente com os erros e as decisões. Empatia total. Empatia total. Que a gente, imagina se fosse a gente na situação. Eu não pretendo ter 6 filhos nunca na vida. Eu acho que eu ia perguntar louco. Isso. Se eu tiver mais um, eu tô falando, cara, é porque eu quero dar um irmão pro meu filho, mas é isso. Não cara. Trabalho. Hoje em dia, quer dizer, sempre deve ter sido complicado, mas eu acho que hoje em dia, com mais cobranças da mulher, a mulher assumindo cada vez mais papéis que deve, de fato, assumir. Mas acho que fica complicado para uma mulher administrar todas essas pressões hoje em dia. Sim, né? É pressão social. Ninguém valoriza a mãe que está em casa, a mulher que está em casa. As pessoas valorizam a guerreira que acorda às 5 horas da manhã, vai correr, mas volta e vai pro trabalho e, sabe, aí tem uma pressão social enorme, né? Assim, como eu até meio que falei na introdução aqui, que as pessoas esperam de você que você vai para uma empresa, que você vai empreender, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ninguém valoriza o trabalho
em casa, que na verdade, educar. assim, de educar, exato. Cara, é extremamente importante, assim, a presença, a educação, eu vejo nos olhos do meu filho, assim, sabe? E, assim, eu gosto de estudar a respeito também da educação, da construção da autoestima, da autoconfiança. E, cara, o que faz isso que é amor e presença, sabe? E outras pessoas podem fazer? Podem, sim. Mas pra mim, não fez sentido terceirizar essa parte da minha vida. Uhum. Eu tô gostando muito de estar aqui presente. Uhum. Até porque você está ainda passando pelos primeiros anos de vida do João. Sim, e a gente já sabe que isso é muito mais importante do que qualquer outra fase. Né? Então, é um momento também de estabelecimento de uma relação, né, dos pais, mas principalmente da mãe com o filho, né, porque tem gente que relata, inclusive, mães que relatam, inclusive, que quando o filho nasceu não sentiu aquele amor de bate-pronto. Tem mães que relatam e tem mães que não relatam. Esse amor vai sendo construído, né, e à medida que o tempo passa, e precisa de convívio, precisa de ter toque, precisa ter cheiro, precisa ter amamentação, que é importante. Aliás, você fez um post, acho que a respeito disso, né, que eu li a respeito da amamentação, né? Sim, eu sou uma defensora embaixadora da amamentação, assim, eu acho que é uma relação, sabe? E eu até me sinto um pouco mal de ficar falando a respeito, eu evito ficar falando o tempo inteiro, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, eu sei que as leis brasileiras não foram feitas para a mulher amamentar, porque com 6 meses a mulher volta a trabalhar, às vezes outras antes, e com 6 meses, teoricamente, a criança nem começou a comer, sabe? Então, assim, e mais, a criança começa a comer, ela só vai comer de verdade, de forma de se alimentar, com 1 ano, assim, sabe? Então, até lá, sabe, tem jeito, tem a fórmula, mas, sabe, a alimentação é uma relação, é o carinho, é o toque, é o amor, é o alimento também, é um banho de imunidade para a criança. Então, eu sou muito suspeita, assim, mas eu também admito que eu tenho um ambiente extremamente favorável para eu amamentar, é isso, assim, sabe? Então eu não fico falando o tempo inteiro, porque às vezes eu escuto de volta, mas você fica em casa amamentando. É verdade, mas no início também não foi super fácil pra mim, sabe? No início eu tava, quando eu cheguei aqui, eu tive pré-eclâmpsia na gravidez, então assim, quase que eu e o João partimos dessa, eu tive infarto placentário, hemorragia, apaguei no parto. Uau. Cara, e quando eu cheguei em casa, minha pressão continuava 17, sabe? Então assim, eu tinha que ficar tirando pressão a cada hora, mas tinha que amamentar um neném recém-nascido, meu primeiro filho, e aquilo me deixava nervosa de um jeito, aí a pressão aumentava mais, aí era um ciclo, eu já não dormia estressada também. Não foi fácil pra mim não, assim, sabe? Mas eu lutei nessa fase inicial, que é a parte mais difícil, e eu fiz com que virasse uma relação boa, e eu amamento até hoje, e eu pretendo não amamentar muito tempo, mas assim, João fez 1 e 8, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 2 anos, então eu acredito que até lá, a não ser que ele queira desmamar mesmo antes, o que eu já vi acontecer, até lá eu pretendo amamentar normal, e eu gostaria muito de fazer um desmame natural, mas natural é tipo ir tirando aos pouquinhos e deixar ele ir esquecendo, mas também não sei, é o que eu disse, assim, a gente vai construindo uma pessoa nova a cada dia, por enquanto essa é a minha ideia, mas não sei como é que vai ser daqui a 4, 5 meses, talvez não faça mais sentido pra mim, esteja extremamente desconfortável, eu não acho que a mulher tem que se torturar pra amamentar nem nada do tipo, eu só acho que ela tem que se esforçar, principalmente porque é muito bom pra todo mundo, sabe, é isso. Se não tiver muito bom pra todo mundo, se tiver muito desconfortável, ok, sabe, tem outras formas de alimentar o filho. Mas se tiver, assim, se esforça, porque é muito bom, muito importante para a criança. E é isso, eu sou realmente uma embaixadora, eu adoro falar de amamentação, mas eu vivo também num contexto favorável para mim nisso, e em relação familiar também, eu tenho muito apoio em casa, e tipo, da minha família, e eu tenho primas que têm bebê da mesma idade do João, e todas amamentam. Então, pra mim, é uma coisa natural, sabe? Uhum. Não é como se alguém estivesse falando o tempo inteiro do meu ouvido. Por que você não dá uma fórmula? É tão mais fácil. Muito mais fácil muito mesmo, mais fácil. Sabe? Uhum. Mas ainda faz sentido pra mim, sempre fez, e
estamos ótimos, assim. Não tenho vergonha de amamentar uma criança com cara de grande na rua, não tenho a menor vergonha, porque eu acho que é uma coisa natural e estranha quem critica isso. Uhum. E também eu nunca tive vergonha, na verdade, de não estar nos padrões normais, porque ainda que o certo seja o normal, nem sempre é o certo. Então, tô aí lutando contra. Legal. E por falar em transformação, vamos voltar no tempo e falar como é que você saiu de uma pré-adolescente sedentária, gordinha. Eu vi 1 ou 2 fotos suas também no seu Instagram, onde você de fato era, né, uma menina rechonchudinha, para uma menina que emagreceu, né, segundo o teu relato, acho que no Strava, 10 quilos em mais ou menos 1 ano, fazendo ginástica do jeito que você entendia, bem jovenzinha, né, 12 para 13 anos. E depois a história da corrida te pegou, né, você morando em Niterói, né, uma cidade praiana e tal. Fala um pouquinho aí dessa transformação, como é que foi esse processo na tua cabeça e como é que você, o que te atraía para você ter se mantido nesse processo até eventualmente você se tornar uma atleta? Olha, eu acredito muito em Deus no sentido de que Ele vai colocando caminhos na nossa frente, sabe? E é impressionante como as coisas foram acontecendo, assim, eu nunca nem soube que ser atleta poderia ser uma profissão, porque na minha casa foi sempre estudos e concurso público, assim, não dá nem pra abrir um pouquinho. Todos os meus irmãos são concursados, todos. E meus pais também, meus avós, meus tios, todo mundo da minha família é assim. Mas bem, fui eu gordinha, comecei a me exercitar, comecei a gostar da sensação. Eu tinha transtornos alimentares, né, tive bulimia até durante um tempo. E quando eu fui tratar na nutricionista, ela corria também com um treinador aqui de Niterói. E foi meu primeiro treinador, porque ela me passou o telefone dele. E eu fui disso já com uns 14 anos, né? Antes eu só corria aqui na praia, descalço. Eu descia, já ia descalça pra praia. E, bem, acabei encontrando meu primeiro treinador, fiquei correndo. Aí até fiz um biatlon. Nesse biatlon tava lá esse menino que era muito rápido, a promessa de Niterói. E aí a gente já tinha se encontrado no dia anterior, né? Mas não se conhecia, não se conheceu muito bem. Mas no dia seguinte eu sabia que ele ia fazer, porque eu era tipo super fã. E ele não sabia que eu ia fazer, mas também não perguntou, não tava nem aí. Eu que tava tipo, ele vai fazer a prova. E aí eu fui fazer um biatlon e ele tava lá, e aí desde então a gente realmente começou a ficar mais próximos, né? E ele fazia triatlon, queria ser profissional, e eu resolvi pegar uma bike também. Aí peguei a bicicleta, a gente se encontrava de vez em quando. Aí depois começamos a namorar. E isso, eu comecei a treinar direitinho, mais por hobby, mas direitinho. Aí fiz vestibular, ficou um pouco à parte, né? Porque eu parei realmente para estudar de verdade, mas continuei fazendo. E chegou na faculdade, primeiro semestre, uma greve enorme de 4 meses. Aí eu vou fazer o quê? Aí tava lá, meu marido treinando, meu namorado na época treinando, eu vou treinar com ele. E aí foi isso, foi melhorando. Aí, pô, vida de profissional pra mim na época era tipo, uau! Acordava, treinava, voltava, dormia, sabe? Tipo, aí cochilava até a hora do próximo treino. E aí é normal, assim, a gente quando começa a fazer uma coisa e se empenhar para aquilo, a gente melhora. Sabe? Tem que se esforçar muito pra não melhorar quando a gente tem todas as circunstâncias boas, favoráveis ao nosso favor. E sem culpa, né, Luísa? Você não tinha outra coisa pra fazer, né? Você tava... Não tinha nada pra fazer. Sem aula. Sim, tava sem aula. O que eu vou fazer? Vou me inscrever no estágio no primeiro semestre, sabe? Tipo, não fez sentido pra mim. Tem gente que fez, mas eu não. Eu tava muito feliz ali treinando com meu namorado. Claro. E foi isso. E o que vai exigir da menina de 18 anos também, sabe? Eu tava lá na faculdade que eu queria, onde eu queria, aqui do lado, na UF, sabe? Então, pra mim foi ótimo. Melhorei bastante, comecei a fazer umas provinhas, mas só realmente depois com uns 20 anos que eu
comecei no profissional por causa do Marquinho. Por causa da aeronáutica. das Forças Aéreas, Sim, Essa história é muito legal, eu adoro. Eu acho que eu já contei algumas vezes, mas eu gosto muito, porque ele me forçou a me inscrever, né? Então eu fui lá e me inscrevi. Aí tinha que a primeira etapa era presencial. Então quem não estava na lista, antes tinha pontuação, né, com os resultados, e quem não estava na lista dos 5 primeiros, assim, que eram 5 vagas, nem apareceu. Então, assim, foram as 5 primeiras meninas e eu. Então eu era meio que a primeira reserva, sabe? E porque as meninas não eram daqui do Rio, né? A presencial era aqui no Rio. E aí ele me levou lá de carro, Marquinhos também, cara, ele é maravilhoso. E aí, quando eu fui ver, 2 meninas foram reprovadas, assim. Depois, ainda bem que elas entraram também, mas eu já tava lá dentro, não dava pra me tirar. Mas eu entrei. Quando eu fui ver isso no dia anterior, assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, entrei. Caramba! E aí, entrei, assim, foi isso, foi, sei lá, Deus foi formando os caminhos pra mim, assim, sabe? Eu tinha que viver aquilo, e foi isso. Eu fiz, aí eu me empolguei muito, aí treinei super bem, foi o ano que 2014, né, foi o ano que eu venci a Copa Brasil, comecei a ganhar algumas provas, despontei bem, e foi isso, no final do ano até, engraçado, mas nem tanto, né, que no final das 6 meninas que entraram, só eu fiquei, por causa do resultado, e eu não era nem pra estar lá, sabe? Então, fiz um bom serviço. Ô Luísa, eu quero saber o que o Marquinhos viu em você, mas antes disso tentei falar com ele, mas não consegui. Mas antes disso, quando você começou a correr sozinha, depois orientada numa assessoria, né, que a tua nutricionista te indicou e tal, a tua motivação ainda era, tipo, eu preciso me manter magra, por conta, né, das pressões normais, e claro, né, eu imagino que uma pessoa mais leve sinta-se melhor, se tem mais agilidade, se tem mais disposição, ou também aquele ambiente de você estar na praia, de você estar numa assessoria, de você participar, né, você falou acho que em algum lugar também das corridas das estações, sei lá, de você viver aquilo foi te cativando, ou por um tempo ainda o teu objetivo era, cara, eu preciso me manter magra, eu não quero engordar, pelo amor de Deus, eu não quero engordar? Juntou os dois, né? Eu era adolescente, então assim, eu não queria engordar mesmo. Mas, quer dizer, ninguém quer engordar muito, mas assim, acho que quando a gente é adolescente, a gente dá ainda mais valor, né? E não queria engordar, também tava gostando daquilo, sabe? Era um negócio social. Quando eu encontrei meu treinador, ele me tratava super bem. O Rodrigo, até, foi meu primeiro treinador daqui, Rodrigo Ferreira. Ele me pegava em casa, sabe, pra me levar, ele foi super carinhoso. Então, assim, foi bem legal, não tinha por que eu não ir, sabe? Eu tava sendo bem tratada, tava me divertindo, tava feliz, assim, endorfina, né, gente? Pois isso, era muito bom, e aí eu comecei a gostar. Aí um dia eu fui fazer uma provinha de corrida, eu fiz circuito das estações, acho que fiz em 26 minutos, um negócio desse, e continuei até que começou a ficar um pouco mais sério. Legal. E aí, o que o Marquinhos viu, assim, como é que vocês conversaram, se você se recorda, o que ele viu em você, que ele falou, Luísa, vai lá, cara, que você tem chance. Ele provavelmente sabia já do teu passado, né, de ter sido uma pré-adolescente sedentária, acima do peso e tal. O que ele viu em você? Foi algum treino que você fez? Foi alguma atitude tua? Foi o conjunto? Então, eu acho que a nossa personalidade se bate muito no sentido de foco, concentração, sabe? Eu sou meio um robô mesmo, eu admito. Com questão de treino. É pra fazer aquilo, eu faço aquilo de todo o meu coração. Você pode estar fazendo a farra do lado, que eu tô ali igual sei lá, um robô, como se nada tivesse acontecido, assim. E ele é bem isso também, sabe? Tipo, independente das circunstâncias, ele tá ali treinando, dando o melhor, dando sangue, e vai pro treino totalmente focado, e acabou, vai embora pra casa pra recuperar, volta pra lá. E é isso, eu acho que foi isso. Eu nunca me considerei alguém talentosa. Não mesmo, assim, sabe? Eu acho que se eu tenho talento pra alguma coisa, eu acho que o Marquinhos sabe disso e concorda disso também,
é pra subir na bike. Ponto, assim, sabe? De resto, é esforço, sabe? É aparecer no treino todos os dias, faça chuva, faça sol, faça frio, dormir mal, dormir bem, e treinar. Uhum. E Você acha que você acha que essas características também te ajudaram a naquele momento que você se assustou, né, se vendo nas fotos mais cheinha, foi isso já que te fez, tipo, cara, acordar e falar, eu preciso emagrecer, pegou os aparelhos de ginástica da tua mãe, começou a fazer, aí foi correr, foi isso já? Ou não, nesse breve contato com o esporte, foi construído, tá? Eu acredito que, assim, algumas coisas nascem com a gente. Provavelmente eu já era assim com outras coisas da vida. Eu acho que sim, que eu era assim com estudo também. Eu sempre fui, tipo, não consigo aparecer no dia seguinte sem ter dado o melhor de estudo em casa também pra fazer a prova. Sabe? Tipo, com estudo e com treino, é igual pra mim. E eu já era assim. E é aquela coisa da corrida também. A gente vai indo. Tem esses memes, né? O primeiro dia é ruim. O segundo dia, bem mais ou menos. Vai ter um dia que você vai gostar. Então, tipo, insiste naquilo que você vai gostar. Então, isso que eu fiz, a insistência. E uma hora você começa a reconhecer os prazeres daquilo. E eu comecei a gostar de fazer step, o step da minha mãe de 1990. Mas eu fazia, feliz da vida. É aquilo que tinha disponível, é aquilo que eu ia fazer. E você vai ver os resultados também. É igual a dieta, sabe? Que é difícil no início. E depois você vai vendo os resultados, você vai se empolgando com aquilo e começa a ficar mais fácil pra fazer, assim, psicologicamente, digamos, sabe? Tipo, difícil passar vontade, é difícil passar vontade, não que eu seja ótima em fazer dieta, mas assim, eu acho que uma hora vai aliviando, assim, a gente vai aprendendo a estar desconfortável. É isso. E vira de fato prazeroso. Tanto que tem muita gente viciada de verdade em corrida. Eu sou apaixonada, viciada em corrida. E é legal porque a tua história como atleta profissional, ela começou de uma maneira meio que invertida, né? Primeiro você teve um apoiador, um patrocínio, primeiro, né? Que é a aeronáutica. Sim, e aí você falou, bom, agora, já que o Marquinhos está aqui me incentivando e falou que eu tenho talento, eu vou me dedicar, né? E você tinha ainda o Pedro ao teu lado ali, que também estava bastante dedicado. Sim, eu treinava mesmo com o Marquinhos, né? Eu treinava dia e noite com ele o tempo inteiro. Nessa altura o Pedro já não era páreo pra você? Que nada, ele continua sendo muito melhor que eu, a hora que ele quiser. Eu falo que, tipo, eu tenho o foco e a concentração da família, mas ele tem o talento, é impressionante, assim, sabe? Ele faz assim, ele treina 1 semana, 2 semanas, ele tá, tipo, muito bom, sabe? Isso não existe pra mim, não. Mas foi isso, Já até esqueci da pergunta inicial, comecei a falar isso. Não, é isso, que você começou a tua carreira de uma maneira, normalmente, que é invertido do que normalmente acontece, né? Primeiro as pessoas começam a ter desempenho para começar a bater na porta de patrocinadores, né? E aí sim tentar embalar a sua carreira. Você fez sem querer, você acabou fazendo invertido. Você deu uma tacada e conseguiu o patrocínio antes de ter resultado. Foi. E antes disso, eu tinha conseguido um apoio da UF, que tinha um programa de esportes e que dava apoio financeiro, sabe? Não era um monte de dinheiro, era R$400, mas eu tinha 18, 19 anos, sabe? Então, tipo... É um incentivo. Era um incentivo danado, eu amava. Então, eu estava na faculdade pública ganhando, sabe? Pra mim era muito legal. E aí depois emendou com a aeronáutica e, tipo, tava me sentindo rica, assim, sabe? Com 18, 20 anos. E aí fazia uma prova ou outra com premiação, era ótimo. Então, tipo, tava fazendo muito sentido aquilo pra mim. Mas foi muito difícil, tá? Porque aqui em casa, como eu falei, as pessoas não eram muito desse apoio todo, assim. Uma pessoa da minha família, que eu não vou chegar a falar quem é exatamente, mas que eu sou apaixonada, mas na época ficou bem sentido com isso, porque eu entrei na faculdade para ser juíza, sabe? E eu saí atleta. E quando eu terminei, ele chegou para mim e falou: olha, eu pago o valor do seu salário, do apoio que você tem, de premiação, para você largar isso tudo, ficar em casa estudando e passar no concurso público, porque para isso que você tem talento, é isso que você tem que fazer. Como é que você vai ficar correndo para viver? Sabe? Tipo, muito fácil não, assim, sabe? E é família, a gente ama,
sabe? Então, falar não para essas pessoas é bem complicado. Então, tipo, eu era a ovelha negra da família porque eu era atleta, sabe? Não era porque eu bebia, porque eu fumava, era porque eu era atleta. Mas fui conquistando as pessoas pouco a pouco, assim, nem O que todos, te fez insistir nisso, mesmo indo contra a sua família? Amor. E é isso, é o que me fez também estar aqui com o João, é meu coração vibrando por isso, sabe? Eu queria muito estar ali, competindo, sabe? Fazia sentido, eu era feliz ali, eu era feliz treinando com o Marquinhos, acordando cedo, indo pra faculdade depois, faculdade integral, estagiando, chegando e fazendo tudo, viajando pra competir. Eu nunca viajava muito, eu também, como é que ia viajar tanto assim, né, com os cinco irmãos, cara, como é que a gente ia pra fora, todo mundo, é caro pra caramba. Então, assim, eu comecei a viajar pra fazer o que eu gostava, cara, pô, irado, ainda ganhava dinheiro com isso. Gente, tipo, como é que eu vou largar isso pra sentar e fazer um concurso público, pra fazer uma coisa que nem me dava tão prazer assim? Então, eu fui insistindo e fui conquistando muita gente com isso, né? Tipo, minha mãe foi aprender a nadar depois, Eu li, sabe? que legal isso. Aprendeu a nadar. E com 60 anos, assim, 50 e tantos anos. Porque eu ia lá treinar, arranjei um apoio de uma academia aqui perto, assim, perto, mas nem tanto, mas assim, ela ia pra lá, e nadava eu, minha mãe e meu irmão, que na época tinham, sei lá, 6, 7 anos, 8 talvez. Então assim, foi muito legal, sabe, ver essas coisas, e ainda que tinha aquele não de um lado, tinha o sim, vamos lá do outro. Então, pra mim, foi aquilo que fez sentido e meu coração me guiou pra ali. E eu imagino, né, que a cada conquista, a cada vitória, a cada chequinho que você levava para casa, isso também ia te dando um reforço positivo, mas aquele gostinho de tipo, cara, eu vou provar para eles que eu tô fazendo o que eu quero, o que eu gosto e tá me fazendo feliz. Você já tinha essa realização? Porque não é fácil você falar hoje, né, com 29 anos, mas na época com certeza não era tão fácil, né, porque a gente tem mil incertezas na nossa vida. Sim, eu ainda tenho 1 milhão de incertezas na minha vida, mas assim, na época aquilo fazia sentido pra mim e eu ia deixando, é isso, porque eu falei de Deus também, guiando o caminho, né, tipo, realmente todas as vezes que eu pensava em sair, assim, eu não lembro, assim, de cabeça os casos específicos, mas era como se ele me botasse de volta na trilha, sabe? Tipo, era como se eu tivesse que viver aquilo e ponto. E era aquilo que eu tava fazendo. E eu admito que era mais, ainda que eu não tivesse rica de jeito nenhum, não dá pra ficar rica, quer dizer, dá se você for o melhor do mundo, top, não sei o quê, mas se você for viver a vida profissional de triatlo, com alguns apoios, tendo que pagar viagem, manutenção de bicicleta, não sei o que, é tudo muito caro, então eu não tava rica, mas eu tava ganhando dinheiro pra uma menina de 20 anos, 22 anos, e assim, eu tinha como argumentar que aquilo tava fazendo sentido pra mim. Claro. E seguir. Ô Luísa, você tá com 29, em 2015, 29. Faz 8 anos, você tinha 21. Eu vi um post teu no Instagram de 2015, eu vou ler aqui a legenda e queria que você comentasse. Hoje o Facebook me lembrou que há 6 anos eu fiz minha primeira prova multiesportiva, um biatlon aqui na minha cidade, Niterói, Rio de Janeiro. Eu mal treinava natação e corria para tentar ficar magrinha. Eu acho que a prova tinha 600 de natação e 600 metros de natação, 4 quilômetros de corrida, e eu lembro que achei que fosse morrer antes de cruzar aquela linha de chegada, de tanta dor. Nessa época eu não sabia o que era pace, não achava que o whey protein era para os marombas bombados e fazia até dieta da sopa. Eu lembro que depois dessa prova eu fui para casa e passei o dia pensando algumas coisas. Eu queria muito ganhar um dia um campeonato niteroiense. Você ganhou. Eu queria muito que o campeão da prova, de quem eu era fã, e já tinha fuxicado no Fotolog algumas vezes, gostasse de mim. E eu acho que era já o Pedro, ou não? Era, com certeza. Você conquistou o Pedro. Meus planos profissionais definitivamente passavam longe de ser atleta, e não foi dessa vez que eu comecei a pensar a respeito. Mas nesse dia eu comecei a amar tanto o esporte que mudei completamente a minha visão sobre ele. Não era mais sobre
corpos sarados e muito mais. Era sobre vitórias pessoais, disciplina, respeito e amor. Eu nem sabia, mas há 6 anos, esse niteroiense do biatlon, eu tinha começado uma caminhada a qual eu ainda estava muito longe de terminar e muito longe dos meus objetivos. Mas que eu percorro muito grata a Deus por ter me colocado nessa estrada e grata por cada passo alcançado, né, do relacionamento que você construiu e levou a cabo até hoje com o Pedro. Hoje de manhã saí para correr pensando nisso com o meu campeão e que eu continuo muito fã e que eu conheci nesse dia aí. Obrigado, Facebook. Nossa, eu gostava de filosofar, né? De falar pra caramba. Adorava. Hoje em dia, nessa época moderna, tipo, você faz um texto de 10 segundos, o pessoal já sai. Mas eu tô até emocionada, assim. É isso, eu ainda sinto isso, assim, sabe? Eu sou muito grata pelo caminho que eu percorri, sou muito grata pelo caminho que eu percorri com o meu marido, com o triatlon. Eu acho que isso foi muito importante na minha vida. Eu sei que o triatlon vai voltar um dia pra minha vida, mas eu sei também que não vai ser agora, porque eu tenho os pés no chão, graças a Deus. Mas é isso, faz meu coração vibrar demais. Eu sou apaixonada por esporte, assim, apaixonada. Mesmo. E é isso, guia a minha vida mesmo. Se eu não saio pra treinar de manhã, eu fico com outro humor, real, assim. E às vezes eu nem sei porquê, quando eu vou parar pra pensar é por causa disso. Sabe? Tipo, e não é que eu preciso fazer um treino super elaborado, não. Eu preciso sair pra correr 20 minutos só pra suar e mostrar pra mim que, tipo, cara, eu não sou só a pessoa que fica em casa cuidando de criança. Não que isso tenha algum problema, mas assim, sabe? A gente precisa viver um pouquinho a parte das coisas. É igual quem precisa ter um momento pra você, né? Sim, precisa respirar fundo, entrar em contato com si mesmo, sabe? E eu me encontro ali, é o meu time do flow, sabe? Você fica lá num estágio que eu amo, que eu sou apaixonada e que eu gosto de fazer força, mas eu gosto também de fazer uns treinos leves, de acabar, dar um mergulho, sabe? Gosto muito. Eu lembro dessa sensação exata também que eu senti nessa primeira prova de biatlon que eu fiz, assim. Eu lembro que minha mãe tava lá, quer dizer, minha mãe chegou lá depois, mas que meu irmão tava lá, tipo, super torcendo, e eu lembro do meu coração batendo muito forte, da sensação de que eu ia vomitar, tipo, cheio de dor de viado, também, sabe, correndo. E lembro direitinho. E eu lembro até, você falando assim, da sensação, né, tipo, daquela friozinho na barriga, assim, do Pedro estar lá também, assim, sabe? Delícia, cara, isso é uma delícia. É impressionante. Assim, eu tô falando, assim, parece até que eu tenho um relacionamento dos sonhos, eu não tenho não, a gente tem um monte de problema, mas é bom relembrar, né, a origem das coisas e todo mundo tem um monte de problema. E é bom relembrar, assim, a origem das coisas e o carinho que a gente tem. Todas as coisas que deu para Deus de presente, né, o esporte, a família e tudo mais. Obrigada por me lembrar. Nesse assunto do relacionamento, todo mundo, né, tem os seus problemas, mas eu enxergo essa questão da gente se relacionar com qualquer pessoa, mas no caso de uma relação afetiva, conjugal, acaba sendo também como um grande desafio, a gente pode dizer como se fosse um Ironman da vida, né? Porque a gente tem que ir construindo, a gente tem que aceitar os momentos que não tá tão bom, tentar corrigir, mudar rumos. E tem uma coisa, e você provavelmente já passou por isso, porque você se relaciona com o Pedro há muito tempo, né? 13 que anos. A gente vai mudando. Sim. E o nosso companheiro, a nossa companheira vai mudando também. E a gente tem que aí torcer para que essas mudanças não afetem o relacionamento de um ponto de, eventualmente, ter que se separar, né? Principalmente depois que a gente tem um filho que acaba colaborando por um lado, mas atrapalhando por outro, né? Porque entra um ser humano entre o casal e acaba mudando totalmente a dinâmica. Divisor de águas. É impressionante. Porque a gente tem toda uma expectativa e uma vivência em relação à criança e ao pai da criança, né? O nosso cônjuge. Que, assim, somos frustrados o tempo inteiro, dia após dia, assim, sabe? É sinistro. E aí a gente lidando com a própria frustração e a frustração do outro, sabe? E a gente tenta corrigir um negócio e tenta... É muito difícil. A família em volta também vira outro relacionamento, já não vira mais
sei lá, aquele amorzinho todo, porque começa a se intrometer, a gente começa a não gostar, sabe? Então, assim, é um divisor de águas. E aquela coisa, assim, a gente era novo, né? A gente era filho, a gente não era pai e mãe. Então, as pessoas começam a tratar a gente como filho quando a gente é pai e mãe, administrador de um lar, que a gente não gosta, sabe? É difícil, assim, a gente começar a se impor no novo papel que a gente precisa assumir. É bem difícil. E o nosso relacionamento junto começa a ficar muito difícil também, porque a gente precisa que a pessoa acompanhe a gente nessa transformação, né? Exato. E cada um tem uma vivência diferente no próprio lar que foi criado. Então é muito difícil. Exato. Relacionamento não é para amadores. É bem... é sinistro. Relacionamento com família, né? Pessoas. Mas vale a pena investir. E eu acho que quando você segue padrões de amor e segue uma direção, sabendo que as coisas são possíveis de serem trabalhadas e relacionamentos não são descartáveis, sabe? A gente consegue trabalhar pro bem e pra gente ficar bem e consegue passar por cima de adversidades, o que é muito difícil, mas se a gente não tiver na cabeça que é isso, que é o propósito, que é possível, a gente acaba descartando uma coisa que não é para ser descartada, assim, não é o plano de Deus mesmo, assim, sabe, ser descartável. Às vezes a gente precisa, eu admito, assim, sabe, é muito difícil, mas se a gente tiver na cabeça que é isso, que é uma alternativa, a gente acaba descartando com muita facilidade. É porque eu dei uma filosofada num assunto completamente à parte, né, mas eu acredito muito nisso. Vamos falar de profissionalismo e eu quero começar aqui quero voltar aqui nesse assunto do triatlon profissional com uma mensagem aqui que eu recebi para você. Oi, Lu, já sabe quem é? DJ falando. Aliás, quem me deu esse apelido foi você, né? Assim que eu cheguei em São Paulo. Enfim, tá liberado, amigas invadir. É aniversário dela hoje, que linda! Estou aqui para falar um pouco da gente e te agradecer pelo meu primeiro ano em São Paulo. Acho que você abriu minha mente, abriu vários caminhos aí para mim. Acredito que as coisas acontecem por um motivo e ter você nesse primeiro ano em São Paulo foi essencial. Não sei se eu teria ficado nesse mundo louco se não fosse você ter me acolhido tão bem nesse ano. Você e o Pedro, claro, não vamos deixar o Pedrinho de fora. E ter me abraçado lá em Alphaville, nos nossos treinos, nos nossos finais de semana, na padaria, que a gente gostava. E, enfim, você faz falta, muita falta nos meus dias. Era minha base forte aí, que eu tinha em São Paulo. Então é uma pena não ter mais você aqui. Mas, por outro lado, né, super entendo e perdi posição pro João, então tá valendo. Falando nisso, tô te devendo visitas, né? E, enfim, temos muitas histórias juntas, viagens poucas e experiências bastante. Vou contar uma rapidinho aqui de um pedal longo que ela me fez fazer em Alphaville. Gente, acho que foram umas 4 horas de pedal. Só que 2 delas, foram as 2 últimas, eu passei xingando a Luísa o tempo todo. Porque essa menina só subia. Não, e o nosso nível era tão diferente de bike que ela subia e aí ela descia pra me buscar e subia de novo, porque eu não sabia o caminho, né? E animada, rindo. E eu por dentro, assim, ó, com ódio. Eu só queria chegar em casa e tacar a bicicleta em algum lugar e dizer, nunca mais quero pedalar. Bom, enfim, acho que isso me tornou uma ciclista mais forte. Um beijo, não vou me prolongar muito. E bom papo pra vocês aí. Ai, DJ é maravilhosa, eu gosto muito dela mesmo, assim, sabe? Ela virou minha irmã, assim, em São Paulo, a gente vivia junto, assim. Eu lá, né, tipo, saímos do Rio, fomos pra lá,
E ela também, o primeiro ano de atleta profissional, indo pra lá, e a gente se abraçou, assim, a gente se viu ali sozinhas, mas nem tanto, né? Então a gente se abraçou pra ficar. Ela vivia lá em casa mesmo, viramos família e treinamos juntas. Mas na época ela não era esse monstro que ela é agora, né? Assim, de performance. Então eu ainda conseguia fazer a minha graça com ela. Mas é isso, ela falou exatamente do que eu sinto, assim, com o esporte. Eu tô apaixonada, eu adoro uma subida, sempre gostei. E Alphaville tem umas rampas, assim, era muito sinistro. Era tipo 1.500 metros de altimetria com 40 quilômetros, sabe? E eu levava ela pra essas montanhas que parecem uma parede pra você escalar. Eu levava ela achando que ela ia estar sorrindo que nem eu, mas nem todo mundo adora tá ali, assim, sabe? Tipo, não que ela não gosta, ela gosta muito, mas não necessariamente ela gostaria de estar fazendo um longão na parede, subindo parede. Mas ela é maravilhosa, assim, eu só tenho boas recordações dela, gostaria muito de ter ela mais presente na minha vida. Eu lembro que, acho que ela foi, sei lá, uma das primeiras pessoas que eu liguei quando eu descobri que o Pedro conseguiu uma vaga aqui no Rio, que a gente não moraria mais em São Paulo e voltaria pra cá. Eu liguei porque, assim, eu tava triste, assim, sabe? Com o coração triste, porque embora tudo que eu queria, que eu tava querendo na época era vir pra cá, até porque eu tava em depressão e eu queria muito estar com a minha família, ao mesmo tempo eu não queria sair de perto dela, assim, sabe? Eu sabia também da importância de eu estar lá. Era o primeiro ano dela, não tinha ninguém próximo, assim, o clube não liberava pra ela ficar indo pra casa, então, assim, a gente era família lá, e eu ia deixar ela lá, eu tava mal, assim, de cabeça, sabe? No final deu tudo certo, que eu acredito que realmente Deus faz as coisas perfeitas. Eu vim pra cá, ela ficou um tempo, era pandemia, ela ficou um tempasso com a família dela, e depois ela voltou pra lá transformada também, o clube também se transformou um pouco, liberou um pouco mais ela, pra ela poder visitar a família dela. Então eu fiquei com o coração mais tranquilo de que eu não estava sendo tão... não estava fazendo tanta falta assim. E a gente conseguia suprir as nossas necessidades de contato por telefone, não necessariamente pessoalmente. E foi um ano que você, né, integrou o Esporte Clube Pinheiros, né, 2018, né? 2018. E você foi percebendo, ou você já havia percebido que você, né, para quem não sabe, provavelmente o ouvinte mais atento aqui do Endorfina já tem ouvido isso aí de outros atletas do Esporte Clube Pinheiros. O Esporte Clube Pinheiros é um clube que tem projeto olímpico, então você tem que, né, tem atletas que têm que participar, né, de modalidades olímpicas, e o triatlon de curta distância, a modalidade olímpica não é o de meia ou longa distância. Mas você já estava com essa vontade, né, de ir para as meias ou longas distâncias. Sim, queria que você falasse um pouco como é que foi essa descoberta e como é que foi também lutar contra essa... Já que você é movida, né, pelo seu amor, pela sua paixão, já deu para perceber aqui que você é uma pessoa muito desenvolvida nesse sentido. Como é que foi você encarar isso e ainda insistir, ter os seus conflitos pessoais, até um ponto que você falou, cara, eu vou sair do clube para seguir o que eu quero seguir o meu coração? Sim. Bem, eu fui pro clube, eu já tinha sido chamada para ir pro clube antes, mas eu tava no meio da faculdade, nunca fez sentido para mim eu sair, largar tudo e só viver como atleta. Não, eu sabia, que tinha na minha cabeça que eu ia me formar, que eu ia passar na OAB e depois eu tentava fazer alguma coisa, de repente, pro clube. Antes eu fazia olímpico, né? Só que eu comecei a me envolver com a longa distância, comecei a ver que eu tinha muito mais facilidade para longa distância do que para curta distância. Eu nunca fui explosiva e principalmente eu nunca nadei bem. E na longa distância a natação acaba sendo um percentual muito menor, fazendo muito menos diferença, não só por ser uma distância menor, mas porque não vale vácuo na bike. Então eu acabaria conseguindo me destacar e não deu outra. Assim, o primeiro que eu fiz foi o Long Distance de Pirassununga, que eu venci, e eu fiz algumas outras que eu fui bem, assim, e gostei muito. Em 2017 eu já tinha acabado de me formar, fiz a OAB, passei e falei, agora eu vou ser profissional e vou treinar para longa distância. Fui para Boulder, assim, treinei no Paraíso, maravilhoso, depois eu fui pro Mundial, já tinha me classificado, fui pro Mundial em Chattanooga, fui 24ª lá, o que para mim foi bem bom, porque lá com 60 meninas, e era a minha primeira prova do Mundial. Então, assim, eu já estava super envolvida com a longa distância, sabe?
Só que o Pedro, meu marido, ia para São Paulo do mesmo jeito. E eu fiquei pensando, ia morar, né, em São Paulo para trabalhar. E aí a gente ficou noivo e eu pensei, cara, eu vou para São Paulo sozinha. Quer saber? Eu vou mandar uma mensagem pro Pinheiros para ver se eu consigo. Vai que eu me animo também com o Olímpico, alguma coisa assim. E aí eu fui. Mas no fundo, assim, eu queria unir o útil ao agradável, né? Já que eu já estaria no estado de São Paulo, ia ter um lugar melhor para treinar, porque São Paulo é um pouco caótico, assim. Quando você tem um clube desse jeito, é ótimo para treinar. É isso que eu queria, estrutura. Mas a Ariane Monticelli, né, ela fazia longa distância no clube. Então eu tinha essa esperança de que eles iam olhar para mim e falar, não, ela é de longa distância, o talento dela é de longa distância. Mas assim, eu viajei, na verdade, porque tinha acabado de dar a treta com a Ariane. Então, assim, eles não iam contratar outra pessoa para ser a longa distância. A Ariane ficou na longa distância porque ela conquistou o espaço dela ali, sabe? Ela ficou muito boa, ela venceu a Ironman. Não tinha como tirar ela, sabe? Tipo, porque o clube só quer o Olímpico. Então, ela conquistou o espaço dela ali merecidamente. Eu tava começando, não tinha como exigir alguma coisa, nem nada do tipo. E mais, eu entrei pra Olímpico, sabe? Sabendo disso, consciente disso. E fiquei frustrada, porque não era isso que eu queria, não era isso que eu era boa. E também gostei de algumas coisas, mas não gostei de outras coisas do clube. Então eu já tava querendo, assim, sair, sabe? Fui muito feliz lá, porque tinha uma equipe muito legal, né? E treinava junto com um propósito. Foi muito legal ter ido, mas foi muito bom ter saído. Não me arrependo nem um pouco. Uhum. Saí, em 2019 meu foco virou longa distância novamente. Uhum. E em 2018 eu estava até classificada já para o Mundial, que eu nem lembro onde foi. Foi na África do Sul. E eu fiquei muito chateada que não me deixaram ir. Fiquei muito chateada. Porque eu não tava indo pro Mundial pra ficar fazendo Copa Brasil, eu ficava indignada com aquilo, assim, sabe? E não era pra eu estar indignada, eu podia estar chateada comigo mesmo, mas indignada não era porque eu assinei o contrato pra isso. Mas foi isso, eu quis sair. Porque eu sou movida a isso, a coração. E saí, pedi pra sair. Mas estava lá por um propósito, e a gente fala muito disso, eu e o DJ, a gente se conheceu, foi muito legal. E a gente virou amiga pra vida. Uhum. O esporte traz esse tipo também, né, de relação, né? O esporte, quando ele aproxima as pessoas, parece que são relações muito mais fortes, muito mais envolventes do que, sei lá, uma relação profissional, né? Você compartilha desse pensamento? É muito maravilhoso. Olha, o esporte é uma escola de vida, assim, sabe? Disciplina, amizade, inimizade, você aprende a lidar com pessoas que não sabem competir somente na prova, né? Tem gente que acha que tem que competir com você a todo segundo da sua vida. Você aprende a lidar com essas coisas, de forma difícil algumas vezes, mas aprende. E relacionamentos, força, vitórias, decepções. Sei lá, esporte é a escola da vida. Eu tenho um filho pra botar nessa escola da vida também, que eu acho bom pra todo mundo. A terapia também, sério, o esporte é tanta coisa. E eu acho, assim, que cria relacionamentos profundos, assim. Porque a gente tá lá sofrendo junto na subida, não tem como a gente não ficar muito amiga, sofrendo muito, a gente tá ali se odiando ao mesmo tempo, ali na hora, porque eu botei ela lá naquele lugar, mas depois a gente vai pra padaria, come um monte de pão de queijo, fala dos treinos, fala de tudo, e a gente tá ótima, sabe? É isso. Eu gosto muito das amizades que a gente cria, eu tenho muitas amizades fortes, assim, do esporte. E você falou agora de terapia, né? Queria falar um pouco dessa depressão, se você não se incomodar, né? Quando é que você começou a perceber que as coisas não estavam legais? E teve alguma coisa a ver com o esporte, já que você tinha deixado o Esporte Clube Pinheiro, você estava seguindo o seu coração, mas alguma coisa ali não estava ajustada, né? Sim, bem, depressão não é só sobre coisas, né? Depressão tem
Tem genética envolvida, tem pessoas predispostas a terem depressão, que é na minha família também. Tem hormônios desregulados. Depressão é uma série de coisas, né? E 2019 pra mim foi um ano bem difícil. Comecei super animada, né? Tô na longa distância de novo, vamos lá. Mas eu me peguei em Alphaville, né? Que não era São Paulo, era um pouco mais afastado. Sozinha, porque meu marido trabalhava o dia inteiro, então eu treinava 25 horas, 30 horas semanais sozinha, todos os dias, 3 treinos. Cara, é massivo demais, assim, sabe, pra gente. Todos os dias, eu pedalava no rolo 4 horas, ou ia pra rua também pra pedalar absolutamente sozinha, correr sozinha, nadar pra mim, que eu já nunca fui uma apaixonada. Eu nadava na raia do prédio, porque a Alphaville era extremamente difícil de você achar uma piscina pra nadar. Tem o clube de Alphaville, mas é tipo 100 mil reais pra você entrar, sabe? Tipo, pra mim foi muito ruim. Eu sempre vi, assim, Rio de Janeiro em geral, e aqui onde eu moro, em Niterói, é assim, né? Você bota o pé na rua e tem um monte de gente te cumprimentando, é um clima completamente diferente. Você faz tudo a pé, tem um ônibus na porta da sua casa o tempo inteiro. E eu nunca me preocupei muito em dirigir, então eu fui pra Alphaville, que é uma cidade completamente movida a carro, não tem calçada em alguns lugares, assim, sabe? O que era isso? A porta da minha casa não tinha calçada. É o padrão americano. Não tinha calçada pra andar. E aí, pô, eu tinha que ir pelo cantinho se eu quisesse me mexer, sabe? Sair de casa. Então, eu saía de casa. Eu ficava em casa, não me relacionava com ninguém, só com meu marido. Então, assim, foi a receita do insucesso. Exato. Sabe? Tipo... Fui ficando mal e fui longe da minha família e eu fui tendo crises, assim, sabe? Eu percebia isso na prova. Eu ia pra largada chorando, desesperada, assim. Eu sinto muita depressão quase como se fosse física, sabe? Quase como se você pudesse tocar. Parece um buraco no seu peito, sabe? Que, tipo, que tá ali presente e você só percebe que ela não tá mais presente quando você tratou e ela não tá ali. Sabe? Tipo, você só percebe que ela tava ali antes, quando saiu. É uma coisa muito doida, assim, sabe? E eu fiquei 2019 inteiro entre altos e baixos. Procurei terapia, que eu tava uns tempinhos sem fazer. Melhorei um pouquinho, mas ia baixando um pouquinho de novo. E aí eu fui pra Boulder até, pô, eu tava no melhor lugar do mundo pra treinar com uma amiga maravilhosa. Tipo, numa casa, num lar, assim. Eu fico em Boulder com a Romina, minha amiga da Argentina, que ela é maravilhosa. E na casa de uma mulher chamada Laura, que ela é espetacular também, assim, sabe? Trata a gente como filha. Mas eu tava infeliz, sabe? Porque aquilo não tá mais fazendo sentido pra mim. E é quando... Bem, é aquela coisa, assim, as pessoas confundem muito depressão com ingratidão também. Não tem nada a ver, assim. Quando você chega num patamar, é muito difícil você sair dele sozinho, sabe? Você pode pegar seu sol, fazer seu esporte, mas assim... Eu pegava sol, fazia esporte 24 horas e eu tava infeliz, sem saber, sem querer aquilo, sabe? E tudo que eu queria era me encontrar de novo. Eu lembro de eu indo fazer o 70.3 de Boulder e nessa época, assim, minha amiga tava competindo assim comigo também, sabe? E eu falava pra ela, cara, eu só quero ser feliz, eu posso ser a primeira, eu posso ser a última, eu só quero que faça sentido de novo pra mim estar ali, sabe? O que não estava fazendo. Só que assim, era o meu trabalho, então eu fazia mesmo, porque tinha que fazer. Eu não conseguia simplesmente deixar pra lá, que na minha planilha tinha 4 horas de pedal e 1h30 de corrida. Não deixava pra lá. Mas eu só ia me afundando, sabe? Porque mexe muito com os hormônios, que eu acho que quando a gente tá desse jeito, cara, o negócio não é parar, mas é dar uma atenção a você, sabe? É fazer um esporte saudável. Que esporte de alto rendimento não é saudável. Você treina absurdamente, é um desgaste mental, um desgaste físico, é uma coisa que... É chato falar, mas é uma prisão, assim, sabe? Você pensa nisso e faz isso 24 horas, porque tudo que você vai comer, tudo que você vai fazer, influencia no seu treino seguinte, sabe? Tipo, você vai pegar um cinema sentada comendo pipoca, você tem que pegar no horário direito, que tem que ser o horário... Ou você vai sozinho pra voltar cedo, ou você, sabe, dorme mais tarde, no dia seguinte você vai ter que acordar cedo pra ir treinar. É difícil, assim, você vai pro aniversário, tem um monte de salgadinho, você fica, caralho, vou comer esse salgadinho, daqui a pouco vou engordar, vou passar mal no treino seguinte. É 24 horas, você 24 não descansa. Horas. E eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema em desfocar mesmo.
sabe? Então eu me sentia realmente aprisionada. Sabe, tipo, esse amor todo que eu tinha, e eu tinha mesmo, quando eu fiquei doente, virou uma tortura pra mim, sabe? Eu comecei a realmente me sentir aprisionada. E eu ia competir, assim, mal de cabeça. Sério, eu era muito mal. Eu já chorava na largada, escondida, né? Porque você tem que fazer o tipo de atleta forte e tal. Coitado. Foi bravo, assim. Assim, coitado, eu acho que eu passei por isso por um motivo bom, assim, que hoje em dia eu ajudei pessoas a se tratar, sabe? A se tratarem, porque tem muita gente que tem muito preconceito com isso. Acho que depressão é frescura, é falta de gratidão, você tem tudo, como é que você ficou desse jeito? E eu ajudo a falar com as pessoas que, cara, não é. Tem muitas coisas, gatilhos que te levaram a ficar pior, é verdade. Mas, cara, é um descontrole hormonal. Cara, quando eu comecei a me tratar, eu tava 5 anos e meio sem menstruar, eu voltei a menstruar. Sabe, tipo, porque as coisas foram entrando no eixo, simples assim. Eu falo com as pessoas mesmo, eu já ajudei pessoas a se tratarem. A gente teve uma dificuldade bem grande na família com saúde mental também há pouco tempo. E eu fui lá conversar com a pessoa, porque a pessoa também não queria se tratar. Cara, não é que você tenha que tomar o remédio, não é isso, mas você precisa... alguém tem que pegar você, quase como uma criança mesmo, e levar, assim, tipo, vou te ajudar a sair, porque a depressão faz isso, né? Te deixa num casulo ali, que você fica com medo de sair, assim, de falar com as pessoas, porque a depressão em si, a pessoa acha que não, que o problema tá com ela, mas a depressão em si te dá problemas de fala, sabe? Você às vezes não consegue se comunicar com a pessoa, você corta palavras e deixa o raciocínio mais lento, e você se bota numa mentalidade negativa que tá tudo ruim o tempo inteiro, nada tá bom, e tipo, precisa de alguém que te pegue, que acredite em você, que acredite que é um problema, e que esse problema vai passar, e que te coloque no eixo novamente, sabe? Eu acho que, bem, eu fiz isso, eu realmente, eu me mediquei, remédios muito seguros, porque eu arranjei bons profissionais para cuidarem de mim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque foi isso. Eu acordava todos os dias com a sensação de que eu tinha uma coisa horrível dentro do peito que não me deixava sair da cama direito, que eu até ia treinar porque eu me sentia obrigada, mas eu já chegava louca para chegar em casa novamente, deitar na minha cama e ficar ali olhando pro nada, vendo série, pensando um monte de coisa ruim, sabe? E um belo dia eu senti que essa bola dentro de mim sumiu, sabe? Por causa disso, porque eu comecei a me tratar, comecei a me forçar, porque às vezes você tem que forçar até ficar natural, me forçar a me relacionar com outras pessoas. E eu admito que nesse sentido a pandemia foi muito bom pra mim, porque eu saí de São Paulo e vim pra casa, pra Niterói, né? Eu fiquei na casa dos meus sogros na época. Mas assim, eu tinha verde em volta, eu tinha família, eu tinha pessoas me acordando, perguntando se tá tudo bem, se eu precisava de alguma coisa, tinha conversas não interessantes ou interessantes durante o almoço, só pra bater papo, sabe? Tipo, só pra ver gente. E eu realmente me curei ali, assim, sabe? É um tratamento longo, eu fiz 2 anos de tratamento, na verdade, né? Porque a margem segura, ainda mais durante a pandemia, foi um pouco mais larga. Mas fiquei bem. E eu acredito muito no propósito que isso teve de ajudar outras pessoas. Estou aqui falando com você sobre isso também, porque eu tenho certeza que muitas pessoas passam com isso, passam a mesma coisa que eu, porque eu não sou uma pessoa tão especial assim para passar por isso sozinha. Exatamente. E é isso. É muito ruim, a gente acha que não tem como sair dali, mas tem sim. E eu tô aqui para contar a história. E eu imagino... que pelo timing disso tudo, né, 2019, aí depois veio a pandemia, de alguma maneira você já estava vacinada, né, porque a pandemia também não foi fácil, né, para ninguém, mas aí também foi um estímulo para você se sentindo bem, presa em casa, resolver com o Pedro que estava na hora de vocês terem um filho, né, então eu imagino que olhando em retrospecto, claro que é fácil, mas assim, as coisas caminharam para que você pudesse tomar a decisão no momento
também mais apropriado, né? Foi isso? Assim, início de 2020 foi quando eu comecei a me tratar. E aí eu comecei a treinar bastante, assim. Eu já tava bem, porque eu tava com medicamentos, Medicada, ainda claro. que eu não tivesse 100%, mas eu tava bem, eu tava conseguindo sair pra treinar motivada, tava treinando bem. E aí eu tava animada pra fazer Ironman, tava animada pra fazer tudo. Veio a pandemia, foi cada hora adiando uma prova, a gente não sabia que ia ser adiada, né? A gente não sabia de nada, então, tipo, eu cheguei a treinar 6 horas de rolo com 10 km de corrida, assim. Você chegou a estar inscrita pro Ironman de 2020, lá em Florianópolis? Então, no profissional, a gente manda uma mensagem pedindo a inscrição, né? Não é, tipo, pagar a inscrição. E aí a gente meio que requer a inscrição. Então, eu não cheguei a me inscrever porque eu não precisava me inscrever. Simples assim. Eu podia me inscrever até um mês antes da prova. E muitos profissionais fazem isso mesmo, assim, sabe? Alguns saem mandando em todas as provas, tanto que várias provas você vai ver tem 50 profissionais, vai chegar lá tem 10, porque as pessoas saem botando o nome. E algumas pessoas fazem que nem eu, mandam um pouco mais em cima. Então, eu não precisei. Mas, assim, era o meu plano, eu estava treinando para isso. E eu treinava na época com a Julie Gibbons, assim, que eu conheci em Boulder, que eu treinei um tempo com ela. Cara, eu tava treinando muito bem, tava muito motivada e querendo fazer, assim, sabe? Mas os planos foram outros e aí comecei a ter essa vontade louca de ter filho. Adotei uma cachorra, a Canela, pra, sei lá, suprir um pouco isso, né? E supriu mesmo, o cachorro é maravilhoso. Quem tá com muita vontade de ter filho, não tem como, adote um cachorro, é muito bom. Mas assim, continuei ali com vontade e animei um pouquinho de novo pra treinar, depois começaram a ter outras provas, né, lá pra setembro, assim, agosto. Aí eu fui treinar com palito, porque eu acredito muito nele, assim, treinou o Igor, a Pamela, a Bruna, sabe? E aí, 3 semanas depois que eu comecei a treinar com palito, que eu tava começando a me motivar, então, pra competir de novo, dava pra adiar um pouquinho meus planos de ter filho. 3 semanas depois eu engravidei. E aí, coitado do palito. Eu entrei com ele já dando os pepinos pra ele resolver. E aí, foi isso. Eu fiquei treinando a gravidez inteira. Na época eu achava que eu ia treinar bem. Eu tinha muito a Bia como referência também, né? Que ela tinha acabado de ter filho, já continuou, já foi super bem. Mas é isso, assim, o que fez sentido pra ela não fez sentido pra mim, né? Não faz dela uma mãe pior ou melhor que eu, mas o que fez sentido pra ela não faz sentido pra mim. Eu também tenho esse negócio de... Cara, eu não sei como eu pensava as coisas quando eu descobri que tava grávida. Eu pedi pra morar na casa da minha sogra pra conseguir ter ajuda. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, como é que eu pedi um negócio desse quando nasceu? Eu falei, não, é a minha casa que eu quero, pelo amor de Deus. Sabe, isso, assim, tô nem aí pro treino. Eu pensava que com 10 dias de nascido eu ia estar treinando, porque meu parto ia ser normal, maravilhoso. Na verdade, foi uma cesárea que eu quase morri. Sabe, tipo... Desculpa, eu tô rindo. Mas é porque a gente... Também. As mulheres, principalmente, fazem sonhos e planos, meu. A minha segunda mulher queria também ter um parto natural, da Nina, que não sei... Meu, foi um estresse, cara. 24 horas, meu. Aí a Nina começou a ter o coraçãozinho fraco, meu. Muda tudo, né, cara? Tudo que a mulher fantasiou, aquele parto maravilhoso muitas vezes vira uma situação de emergência. Sim, foi e, cara, isso, a gente tem que exatamente. lidar, né? A gente tem que lidar, cara. E tá tudo bem. A natureza é assim. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Exato. Mas foi isso. Eu fiquei 20 horas de trabalho de parto pra ter hemorragia, infarto placentário. Tudo aconteceu, sabe? Tipo, rompeu a placenta. Foi por isso que eu fui de emergência. Emergência mesmo. Cena de filme, assim. Meu Deus, sabe? Tipo, a médica gritando, chamando ambulância, eu sangrando, eu apagando. Né? Cara, eu não lembro de ter visto meu filho direito quando nasceu, aquela foto linda da cesárea. Minha mulher também. Não lembra. Porque não dá. A gente, tipo, delirando, sabe? Eu tava sonhando, eu lembro que eu tinha apagado, eu tava sonhando já quando João nasceu, assim, tiraram o João de mim pra me mostrar. Quando nasceu foi um susto, assim, sabe? Foi muito doido. Eu sei que, assim, depois que nasceu também, foi isso que eu falei, assim, eu tava com pré-eclâmpsia, eu tava preocupada em sobreviver, da minha pressão não explodir, sabe? Eu tava sobrevivendo, não tava nem aí se eu ia correr, não ia correr.
Depois, quando as coisas se acalmaram e que eu fui liberada, sabe? Porque a recuperação da emergência não é a mesma da cesárea que você agenda. Então, assim, depois que eu tava, de fato, recuperada, eu comecei a pensar em como que eu ia colocar na minha vida novamente o treino. Porque agora eu tenho um recém-nascido pra cuidar, sabe? Que maldito pegou um bezerro. E assim, tipo, fora que era pandemia, tava com só Pedro aqui, a gente não queria, com o maior medo, quem vai poder visitar, quem vai poder ficar com a criança pra eu treinar. Tipo, o Pedro também era um pai recém-nascido junto, né? Assim, sabe? Não queria ficar ali sozinho com a criança com dias. É complicado pra caramba. Meu Deus. E aos poucos a gente vai encaixando, mas esse minha ideia de que eu ia estar, 3 meses eu ia estar competindo. Nossa, com 6 meses eu fiz minha primeira prova de 15 quilômetros, que foi o treino mais longo que eu tinha feito até então, sabe? É completamente diferente, mas tudo depende, assim, de como estão as coisas, da estrutura de vida que você tem em volta, do suporte familiar que você tem, da rede de apoio. A Chelsea foi campeã mundial ano passado. Então, eu queria que você falasse disso, né? Porque foi um marco, né? Eu não tinha atentado para isso. A primeira mãe vencedora do Ironman do Havaí em 43. Filha de 1 ano e meio, sabe? Mas por quê? Maravilhosa, maravilhosa. Não tiro crédito nenhum dela. Mas os pais dela praticamente se mudaram para ela conseguir treinar. Ela parou de ela quase não conseguiu amamentar também. Ela fez, cara, ela é muito guerreira. Ela não conseguia amamentar, mas ela tirava o leite pra dar pra criança. Então, assim, a criança realmente mamou o leite materno até 1 ano, eu acho, que foi o que ela escreveu, pelo menos que eu lembro, que ela se propôs a fazer. Então, assim, maravilhosa, sabe? Normalmente, bebês que mamam mamadeira dormem melhor também, porque não tem o peito, né? O peito é apego, carinho, a criança não acorda só pra se alimentar. Então, assim, eu acredito que ela tenha conseguido dormir um pouco melhor também do que eu. Mas esse suporte dela, cara, e ela fala bem claramente, assim, eu venci aqui porque eu tive esse suporte aqui, porque senão eu nunca teria conseguido isso, sabe? A minha realidade não é essa. Eu vim pra Niterói pra ter apoio, e eu tenho algum apoio, mas é aquela coisa, eu tenho apoio quando eu preciso ir no médico, sabe? Em situações necessárias de fato, né? Não porque você resolveu treinar. Exato, cara. E é complicado, porque tem bastante preconceito também, né? Se eu peço ajuda pra treinar, dependendo de quem, menos minha mãe, que é maravilhosa, que sabe que isso é muito importante pra mim, mas ela tem outras coisas pra fazer, filho pra cuidar, e eu não fico pedindo um monte de coisa pra ela. Mas se não é pra ela que eu peço, ou pra minha irmã também, que, cara, apareceu na minha vida, minha irmã mais velha, de novo, assim, e ela vem uma vez na semana pra eu treinar, mas fora elas duas, as outras pessoas me olhavam torto, sabe? E nem era eu que ia treinar só, não, assim, meu marido também é uma ajuda familiar, mas as pessoas me olhavam torto, tipo, que folgada, sabe? Tá querendo que eu vá aí pra ela sair pra treinar, sendo que, assim, eu já nem me declarava mais profissional, nem era pra eu trabalhar, não, mas eu queria treinar meia hora pra eu respirar, pra eu ter um momento pra mim, pra eu ser uma pessoa melhor pro meu filho, pro meu marido, pra mim, pra elas mesmo, sabe? Mas, assim, a gente enfrenta muito preconceito e muita falta de informação também, né? Porque eu acho que, cara, ajuda um pouquinho. Se o que for fazer bem pra mãe e fazer uma unha, fica com a criança pra pessoa fazer uma unha, pelo amor de Deus, qual o problema, sabe? Tipo, mas isso é muito difícil. As pessoas querem vir e tirar uma foto pra botar no Instagram, sabe? Elas não querem vir e te ajudar verdadeiramente por você, pela sua família. Elas querem uma foto bonitinha. E eu demorei muito pra entender isso. Eu ficava muito revoltada. E aí eu parei de ficar revoltada, comecei a acordar às 4h30 da manhã, independente da minha madrugada, e saí pra treinar. E aí depois eu chego e meu marido vai, sabe? E a gente vai ficar... Exatamente, é revezamento, porque assim, 8 horas da manhã, meu marido tem que sair pro trabalho, eu tenho que começar a trabalhar em casa. Então é isso, a gente tem que sair pra treinar de madrugada e ponto. Essa circunstância que eu tenho na minha vida é essa. Parei de ficar revoltada e comecei a agir, sabe? Adoro acordar 4h30 da manhã, depois de ter acordado 5 vezes pra amamentar, não adoro, sabe? Tanto que às vezes eu não conseguia, eu não sou Mulher Maravilha não, às vezes eu preferia dormir, sabe? Mas... no geral, eu prefiro acordar e levantar, ainda que eu tenha que adaptar um treino possível de ser feito por uma zumbi,
eu faço, sabe? Tipo, eu faço porque eu acredito que eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu fiz. Então, eu faço. Uhum. E a gente vai tentando encontrar um equilíbrio nesse caos, né? Sim, exatamente isso. Porque a gente não, você falou uma coisa muito importante agora, né? Que é isso, e não importa se vai ser um treino, se você vai fazer à mão, porque para muitas mulheres fazer à mão dá uma sensação boa. Sim, mas é você cuidar de você, não importa o que quer que seja que você queira fazer, que seja dar uma volta no shopping, né? Você esquecer que você tem uma criança sendo dependente de você por 10 minutos, sabe? É isso. Mas é porque isso vai fazer bem pra você, é aquela história, né? A hora que o avião vai cair, você tem que pôr a máscara em você pra depois você pôr no João. Exatamente isso. Então, mas as pessoas não entendem isso de uma maneira geral. E julgam você, muito o tempo inteiro. Exato. E você aqui, né, falando isso pra mais de 130 países, né? Não sei quantos mil ouvintes. Você é uma mensageira disso, e por isso que eu queria abordar muito esse tema com você, e agora que a gente está chegando no finalzinho da conversa, eu acho que a gente conseguiu, que são exemplos como o seu, o exemplo da Bia, tive aqui também, não sei se você chegou a ouvir, a Júlia Iglesias, que ainda não está nessa fase de filho, mas está nessa coisa de você profissional, não você, e ela participou, né, do Ironman. Ela está muito bem, sim. E ela participou do Ironman do Havaí, e ela está escolhendo ser uma profissional num banco lá de investimentos, que ela trabalha em Nova York, e ela não pensa em ser uma atleta profissional, ela quer levar o triatlon da maneira que dá, sendo trabalhando, né, de uma maneira, mas sem essa cobrança, porque isso para ela faz sentido, né? Então eu acho que é essa mensagem que eu quero, né, deixar aqui através dos seus depoimentos, de que, cara, cada um tem que fazer o que acha que é melhor para si, sem se preocupar com o que a fulana ou o ciclano estão postando no Instagram, ou estão te cobrando, ou o que alguém vai achar de uma mãe que acordou às 4:30 da manhã para ir treinar e deixou o filho um pouco com o pai sozinho. Qual é o problema, cara? Sim, né? Não, pai tem obrigação, pai não é rede de apoio, não. Pai é obrigação, exato, pai corresponsabilidade. Esse negócio de que o pai tá me ajudando, o paizão tá trocando a fralda, ó, pra mim, você sabe disso, não tem vergonha de falar, não. Pra mim, ó, não bato palma pro óbvio, não bato palma, isso porque aí. assim, às vezes eu bato porque tem que bater, mas assim, pô, que trocou uma fralda, paizão, pô, top, pelo amor de Deus. Inclusive eu ensinei a João a toda vez que ele faz cocô chamar o Pedro pra limpar. Boa. Porque, pelo amor de Deus, já faço coisa demais já. Pode limpar o cocô todas as vezes, não tem problema nenhum. E aí no último ano, né, em 2022, no ano passado, você se reencontrou na corrida, você achou esse equilíbrio, né, venceu aí diversas meias maratonas, teve lesão e tudo mais. Mas você, eu imagino que, pelo teu astral, pelo teu semblante, você está numa fase que você está cada vez melhor no sentido de se adaptando à nova Luísa mãe, né? A vida com o Pedro, ao seu trabalho aí também, né, de advogada. Você está cada vez melhorando, isso é ótimo, está melhorando a tua performance pessoal em todos os aspectos da tua vida. Isso também é uma coisa legal, né? Sim, eu acredito que sim. Eu tô numa fase que eu tô me encontrando bem, assim, ainda tem esse negócio que falta em mim agora, que é ser somente mãe já não tá mais me preenchendo completamente, como que ser somente atleta já não me preencheu mais. Então eu vou procurar uma nova profissão e em breve essa minha vida de agora que tá confortável já vai virar desconfortável novamente, porque vai mudar um pouco. Eu vou entrar num cursinho e vou estudar para concurso, é o que eu vou fazer por agora, enquanto eu achar que faz sentido. Se no meio do caminho eu encontrar eu quero muito uma profissão agora, sabe? Além do trabalho que eu faço em casa com o meu filho e meu marido. Então, eu acho que tá faltando muito em mim. E é isso que eu vou fazer. Por enquanto, o caminho que eu tenho é o meu, óbvio, que é o caminho que a minha família seguiu e que, por enquanto, tá fazendo sentido. Porque eu acredito principalmente que, assim, eu quero ter mais filhos, mais um, né, pelo menos. Mas eu acredito que as leis brasileiras no serviço público, elas funcionem, porque elas simplesmente funcionam porque não tem ninguém pra você ficar fazendo ficar tomando um cafezinho pra ficar 12 horas no trabalho, sabe? Eu acho que as leis do serviço público funcionam. Você trabalha o que você tem que trabalhar, e eu acho que você tem que trabalhar, não precisa ser um encostado porque você é servidor público,
Mas o que eu vejo na minha família é isso, assim, as leis funcionam. Minha mãe teve a licença dela, sempre se sentiu extremamente pressionada que tinha que voltar antes. Eu vejo no trabalho do Pedro que as mulheres voltam antes, porque elas querem mostrar que elas estão ali fazendo serviço. Pelo amor de Deus, sabe? Então, por enquanto, o que faz sentido pra mim é isso, sabe? Eu pretendo estudar e entrar no serviço público, continuar levando minha corrida de forma séria, ainda que não profissional, porque performance me move, sabe? Eu gosto de ter um objetivo, eu gosto de bater recordes. E se nesse meio do caminho, enquanto eu estiver voltando a estudar, porque nesse momento parece que eu nunca fiz faculdade na vida, mas enquanto eu estiver voltando a estudar... Volta. Pois é, eu me interessar por advogar, eu vou advogar. Minha OAB tá ativa de novo já, assim, eu passei no OAB em 2017, eu peguei minha OAB em 2022. Mas eu botei ela ativa porque se nesse meio do caminho eu resolver trabalhar como advogada, ou se nesse meio do caminho eu achar um trabalho com esporte muito legal também, eu trabalho, sabe? Quem sabe, eu não sei, eu acho que Deus coloca coisas na nossa vida, às vezes que a gente não entende, mas que dá muito certo. Então eu tô bem aberta, mas eu tenho a noção de que agora, 1 ano e 8 meses, quase 9 depois, eu me sinto pronta para ele ficar um pouquinho na creche, eu quero botar ele meio período inicialmente, para eu encontrar uma profissão que me dê alguma renda também, né? Porque assim, claro, a gente trabalha pra caramba em casa, que é importante, mas não ganhamos claro, nada financeiramente. Exato. Graças a Deus a gente tá bem, que Pedro consegue sustentar a gente, mas assim, eu gostaria muito de ter o meu dinheiro pelo meu trabalho também, sabe? Ainda que eu tenha a visão cristã de que o dinheiro é nosso. Eu queria, então, aumentar um pouquinho o nosso dinheiro. Sabe? É isso, não dá pra ser hipócrita também, né? E achar que tá tudo maravilhoso, assim, tipo, eu amo correr, mas assim, eu não consigo ir pra todos os lugares que eu quero pra correr, sabe? Porque correr não é só você botar um tênis caríssimo, você comprar passagem, inscrição, sei lá, pedalar também, tem muito esse lado do triatlo também, tô desviando um pouco, mas assim, é muito caro, é um esporte muito caro. Não dá pra simplesmente eu achar que dá pra viver de brincadeira. Não, se eu quiser até o esporte da minha vida, o triatlo na minha vida novamente, já que eu não vou ser profissional do triatlo, eu preciso ter uma outra profissão pra bancar o meu hobby. Exato. Isso. Exato. E falando em ser juíza, a gente tem um exemplo, e você treinou com ele por 1 ano, né? O Mansur, que, né, ele tem acho que 51 hoje, é um pouquinho mais novo do que eu. E ele consegue, né, manter uma carreira, até tendo desempenho. Ele treina muito bem. E ele é treinando e trabalhando simultaneamente, né? Então, assim, também é possível. A gente tem alguns exemplos que mostram isso e acaba sendo também um incentivo, uma referência pra gente. Luísa, cara, parabéns pelas suas escolhas, parabéns pelo momento em que você se encontra, por toda essa trajetória. Eu acho que deu pra não somente eu, mas o ouvinte também entender bem, em alto e bom tom, o que é legal, o que não é legal, e que você foi uma atleta de ponta, é uma atleta ainda hoje, mas é uma atleta mãe, é uma atleta que passou por altos, passou por baixos, e que a vida é assim, né? Ninguém aqui tem 13 anos de idade e acha que vai casar com o príncipe encantado que encontrou no biatlon e vai viver feliz para sempre. Né? Então, e eu acho que o Endorfina é muito sobre isso, trazer as pessoas reais, não importa os seus títulos, não importa as medalhas, os recordes, embora sejam legais, mas isso não definem, né, a pessoa. Acho que o que define é a vida real, são os momentos de altos e de baixos e as escolhas que a gente faz, e eu acho que deu para entender muito bem aqui essa mensagem que você tão bem passou aqui. Então já sou muito grato por você ter compartilhado tudo isso. Obrigada. Quer dar um último recado aqui para os ouvintes? Fique à vontade e adorei a tua história, muito legal mesmo, parabéns. Eu acho que eu vou falar mesmo assim, sobre isso. Cada escolha é uma renúncia, você tem que saber o que você tolera renunciar. É isso. Eu resolvi que eu tolerava renunciar o triatlo, mas não tolerava renunciar o tempo com meu filho e o crescimento dele. Agora eu tolero. Eu precisei de uma fase, quer dizer, não agora eu tolero, mas agora eu consigo ficar mais tempo longe dele, ele mais tempo longe de mim, e agora eu tenho outras demandas. Agora eu vou ser uma pessoa melhor fazendo outra coisa também,
sabe? É isso, escolhas são renúncias e escolha que você tolera. É isso, renunciar. Legal. Muito obrigado e boa sorte e saúde para vocês. Obrigada, Michel. E é isso. Espero que você tenha curtido essa conversa espetacular com essa mulher, com essa mãe, com essa atleta, com essa mulher apaixonada pelo que faz e uma mulher da vida real. Foi isso que eu falei agora aqui, mais pro final da conversa. Eu acho que são exemplos como esse que nos inspiram, que inspiram outras mulheres, que inspiram também pais, maridos, mesmo que não sejam pais. Eu acho que a gente tem que procurar seguir o que o nosso coração aponta, o que faz o nosso coração vibrar, o que faz o nosso coração brilhar. Então, eu adorei, espero que você tenha curtido. Eu vou colocar aqui, eu não falei aqui das redes sociais dela, mas vou colocar, e deem uma checada aí no Instagram dela, mande uma mensagem para ela, digam o que vocês acharam dessa conversa, deem aí um reforço positivo para ela, se você acha, né, que deve dar. E a gente falou aqui de algumas pessoas que já passaram pelo Endorfina, claro, a Jennifer, mais uma vez obrigado aí por ter participado, Jennifer, a Bia Neres, a Ana Augusta, o Armando Barcelos, a Ariane Monticelli, né, que foi mencionada aqui pela Luísa, a Ana Augusta, que teve aqui no Endorfina com uma história incrível, espetacular, e você consegue ouvir todos esses episódios lá no meu site, no endorfinabr.com, ou nesse mesmo agregador de podcasts que por acaso você está ouvindo aqui hoje, o Endorfina. Aliás, vai lá no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir e passe a seguir o Endorfina no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Você ajuda não somente a mim, ao Endorfina, mas você ajuda aí a outras pessoas a estarem descobrindo histórias incríveis como essa aqui da Luísa e quem sabe trazer um pouco aí de inspiração como tem trazido para mim nos últimos 6 anos e espero que traga aí para você também. E não se esqueça, no endorfinabr.com é o endereço onde você encontra informações sobre o Endorfina ao vivo, onde você pode assinar a minha newsletter semanal, um e-mail curtinho que eu envio toda sexta-feira com informações que eu acho que são bem relevantes e interessantes para trazer também um pouco mais de inspiração para o seu final de semana. Lá também no meu site você encontra um link para o meu canal no YouTube, o Endorfina TV, onde você vai poder também assistir a essa conversa e a cortes, trechos dessa conversa. E lá também você encontra um link para o meu perfil no Instagram, EndorfinaBR. Vai lá agora também e passe a seguir, porque você vai ver fotos super legais da Luísa e de todos os convidados que já passaram por aqui. É isso. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história incrível, com mais uma história fantástica. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks. O mês das mães chegou e para quem tem mães que praticam esporte, quero compartilhar uma dica de presente bem legal. A Pink Chicks é uma marca de dermocosméticos especializados para praticantes de esportes, mas isso você já sabe. Chegou então agora o momento de retribuir todo o cuidado e carinho que você recebeu da sua mãe. Nesse mês das mães, proteja quem sempre te protegeu e torne essa data mais do que uma celebração, uma memória e um gesto de amor que ela guardará para sempre. A Pink Chicks tem produtos de alta performance, com ativos de excelente qualidade que possuem alta resistência à água, ao suor e não escorrem nos olhos. É a cara da sua mãe. Possui uma linha completa de maquiagem e proteção solar com longa resistência, que pode ser utilizada tanto para o esporte quanto para o dia a dia. Além disso, a Pink Chicks possui uma linha de proteção solar para bebês e crianças, que é indicada a partir dos 6 mesinhos de idade. Siga @PinkChicksBrasil no Instagram e confira dicas e novidades. E para quem deseja presentear sua mãe com os produtos, a Pink Chicks montou vários kits que estão disponíveis no site por tempo limitado. Então corre lá agora, pinkchicks.com.br/endorfina, não esquece do /endorfina, e utilize o cupom ENDORFINAPINK, tudo junto, maiúsculo, e ganhe um belo de um desconto. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.